A região pleiteada na Justiça pela FUNAI tem 47 mil hectares. É terra produtiva, que abriga cerca de 20 mil pequenos produtores rurais nos municípios de Ilhéus, Una e Buerarema. A renda desta região chega a 35 milhões de reais, entre criação de gado de corte, produção leiteira e principalmente agricultura. Aqui existem 49 associações de pequenos produtores rurais, quilombolas e 5 assentamentos de sem terra, que foram viabilizados pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, órgão do próprio governo federal, que prioriza a produção de alimentos e a permanência no campo de quem sempre trabalhou na zona rural. Eu liguei para o presidente da FUNAI. Eu disse para ele: companheiro, você tem que lembrar que naquela área mora gente há 80 anos, há 50 anos, há 200 anos. Então é verdade que eles têm direito à terra, mas é verdade que tem gente morando na terra e que a gente precisa tratar os dois como brasileiros. Pela Constituição de 88, artigo 231, decreto 1775, as terras consideradas indígenas são aquelas habitadas por índios em caráter definitivo e produtivo, bem como imprescindíveis à preservação dos recursos naturais. O que se vê na região de Olivença, no sul da Bahia, é algo totalmente diferente. As terras que têm documento legal são habitadas por produtores rurais há várias gerações. De acordo com documentos do Arquivo Público de Ilhéus, um dos líderes do movimento em favor dos índios, Cláudio Antônio Carilo de Magalhães, que se apresenta hoje como índio, é herdeiro de 3 gerações de tabeliães de Ilhéus. Ele é neto de Cláudio Francisco de Magalhães, o fundador do cartório que registrou a venda de centenas de propriedades na região desde 1927. Nesta escritura, por exemplo, o próprio pai de Cláudio Magalhães aparece como vendedor de uma área de 73 hectares, denominada de Fazenda Bom José. O interessante é que Elvio, o vendedor, e pai de Cláudio, o líder do movimento em favor dos índios, aparece como agricultor e não índio. Um estudo de antropologia em 1955 identificou 14 casas de palha dispersas na região como a de habitantes da tribo Pataxó, mas a confirmação não vingou. O estudo acabou sendo reiniciado em 2002, desta vez sob a alegação de que esta seria uma terra de etnia tupinambá. O relatório concluído em 2004, que pleiteia uma área de quase 50 mil hectares, deu origem a uma sucessão de invasões e violência na região. Edna Maria Alves do Nascimento, hoje morando na cidade de casa de aluguel, apresenta fotos da sede de uma pequena propriedade do pai, que foi queimada totalmente pelos índios. Segundo ela, em função do choque, a mãe foi parar no hospital. Já o pai dela, de 80 anos, morreu de desgosto ao ver virar cinzas o fruto de décadas de trabalho. Que chamaram ele para ser índio. Ele simplesmente se negou. Por que ele se negou? Porque meu pai é um afrodescendente. Meu pai é negro. É uma pequena... 8 hectares. Porque eu perdi meu pai. Eu perdi tudo. Neste assentamento de sem terra, são 186 moradores, 45 famílias assentadas. Aqui, a agricultura familiar é exemplo de sucesso. Cada um tem seu lote, explica o presidente, que diz ter recebido o apoio do governo federal através do PRONAF. E os assentados vivem bem, mas pelo menos 4 famílias, do nada, viraram índios, sob a promessa de que iriam ganhar uma área maior, e até mesmo o assentamento está na mira da desapropriação. Hoje, se o cara chega na FUNAI e dizer assim, eu sou índio, pode ser a raça que for, é índio. Para a FUNAI é índio, e aí se cadastra como índio, acabou e pronto. É uma ilusão, porque, assim, bem, ele que se hoje é agricultor e tem o seu título na sua mão, ele passar a ser índio, o que vai acontecer é que o título dele é anulado. Ele não existe terra para ele.
Isso é uma coisa que a FUNAI vem criando esses problemas na nossa região, incentivando o agricultor a ser índio para poder perder as terras dele. Ele vai perder as terras dele. Então é uma coisa que eu boto na minha cabeça, assim, na minha ideia, que isso não pode funcionar desse jeito. Que a gente que é agricultor, pequeno agricultor, que vive ali da roça, suando, batalhando ali na roça, ele tem que sobreviver da roça. A gente não tem um estudo para ir para a cidade. O estudo da gente é o quê? É uma enxada, é a nossa caneta. O biscó é o nosso lápis. Então é isso que nós temos aqui na nossa agricultura. A gente tem que viver da agricultura. Sem isso a gente não tem como viver. Se acontecer isso, o governo está realmente dizendo assim, está destruindo com a nação pobre da nossa região. Que o que nessa região nós temos aqui, a maioria de pessoas pobres, que vivem só da roça. Não tem outra cultura para ele viver, só da roça. Quem por anos viveu à margem da pobreza e encontrou no assentamento o caminho para criar com dignidade os 13 filhos, se vê acuado e sem acreditar que a qualquer momento pode perder o chão. Eu hoje, justamente, graças a Deus, trabalhei com minha família, que tomemos 11 mil reais para cada um, que graças a Deus eu só tenho, estou devendo 1.600, de 11 mil só estou devendo 1.600. Eu digo mesmo que lá corre meu derradeiro sangue, porque do jeito que eu não tenho mais minha família, trabalhando para hoje eu perder, eu digo, considero justamente Deus livre de eu me acabado. No campo, chegamos até a propriedade de Abiel da Silva. Aqui, segundo o agricultor, os índios colheram a produção agrícola, mataram animais e, por sorte, não atearam fogo. O agricultor conseguiu reaver a terra por ordem da justiça, mas garante que o sossego acabou. É um sentimento que eu diria que palavras nenhuma pode traduzir, porque isso aqui é fruto de um trabalho, fruto de uma luta, e de repente você se vê um grupo que não quer nada, não quer produzir, não quer trabalhar, quer apenas usufruir do que você produziu, do que você gastou, do que você investiu. Eu confio ainda na justiça. Eu quero acreditar que a justiça não vai fazer qualquer tipo de injustiça para conosco, porque aqui ninguém é invasor. Todos nós que adquirimos essas terras, o fizemos comprado, isso aqui é registrado e é titulado. Nós esperamos que sejamos mantidos em nossas propriedades, porque afinal de contas, quem comprou, quem trabalhou e quem investe na terra somos nós. O sul da Bahia, terra de descoberta do Brasil, também guarda em suas raízes a etnia negra. Gente que sofreu, derrubou preconceitos e venceu com muito trabalho. Muitos deles formam associações que também vivem no campo e estão ameaçados pelo projeto da FUNAI. Qualquer um podia chegar lá e ser disso, seja negro, seja branco, qualquer um podia ser indígena. Inclusive a gente mesmo foi convidado, eu mesmo fui convidado, que não aceitei porque eu não sou índio mesmo. Nunca fui índio, então eu não aceitei ser indígena, mas isso que eles faziam. Não, no momento quando eles começaram dizendo que era para buscar saúde, educação, essas coisas. E jamais eles falavam que era para invadir a propriedade de alguém. Hoje, depois que eles criaram um grupo, aí começou a invadir a propriedade das pessoas aí, começou a dizer que tudo era deles, inclusive fazendo coisas que não pode fazer, que o índio mesmo não faz essas coisas que eles estão fazendo na região. Tipo invadir, matar gente, sequestrar, prender, fazer uma série de coisas. Os quilombolas são gente que vive nessa região, não tem só uma e nem duas famílias, são centenas de famílias negras e que delas ainda não tem um teto para sobreviver. E por que demarcar 47 mil hectares de terra? A raça negra foi quem derramou o seu sangue para a construção desse gigante país. E por que ser discriminado? É uma injustiça muito grande, porque essas terras que hoje está dedicada à raça negra, ela foi comprada, ela não foi doada. Foi comprada com o suor dos próprios negros. Eu sou herdeiro, herdo do meu pai. Por essa razão é difícil ficar sem essa terra. São 59 anos que já estamos vivendo nessa área e não existia isso que está existindo hoje. Por que de repente surge essa criação de terras para os indígenas e os negros não? Quer dizer que tudo isso que nós construímos ao longo dos anos vai ser destruído nesse momento? É impossível. No município de Buerarema, a economia basicamente vem da produção de farinha. São quase 200 mini-indústrias. O produto ganhou marca e fama nacional
gera centenas de empregos. Mas segundo o presidente do CRASBA, que reúne 37 associações, o sonho de toda uma vida já se transformou num pesadelo. As pessoas ficam muito apreensivas, sem perspectiva de sobrevivência, né? Porque o público que representa o CRASBA hoje é a agricultura familiar. Então aí a agricultura familiar vive no campo, trabalha no campo, sobrevive dela, né? Do campo. Então pergunta para onde vai esse povo, né? Esses produtores que hoje estão nessa área pleiteada pelos índios, que não tem realmente como se diz assim, uma condições profissional, não tem, só sabe trabalhar no campo, plantar, colher. E hoje a gente precisa saber do governo para onde é que nós vamos, o que é que a gente vamos fazer, será que a gente tem que ser marginais, será que a gente tem que ir morar debaixo da ponte? Porque nós sobrevivemos através do trabalho do campo. Esse é o nosso objetivo, é permanecer trabalhando, permanecer no campo. Porque o governo tem uma política que o homem do campo permaneça do campo. E por que eles querem tirar a gente do campo? Isso a gente quer saber e para onde a gente vamos. Quem vive do comércio garante que o tempo já é outro. Sim, não só o comércio, mas o município também vai perder em território. E o comércio já está sentindo o reflexo dessas invasões. As terras foram desvalorizadas, o desemprego está acelerado. As constantes invasões, seguidas de violência e até morte, tomam conta das páginas de jornal e até põem em cárcere privado famílias de agricultores. Eu tenho recebido ameaças de morte, porque eu sou reconhecida como filha de Alfredo e eu tenho tido dificuldade em estagiar, a estudar, porque tem gente me vigiando, tem gente me ameaçando, eu não posso entrar num ônibus sem verificar primeiro quem está lá, eu não posso sair do hospital sem primeiro ligar para os meus pais e avisar que eu estou saindo, que horas eu estou chegando, que ônibus eu peguei. A gente sempre trabalhou honestamente, sempre com muito esforço para estar sendo tratado dessa forma. Os ônibus que vêm do campo trazem agricultores e também seus produtos, que abastecem a feira de Ilhéus. Aqui a população recebe produto fresco e de qualidade. E quem vem do campo leva a condição de sustentar toda a família. Minha produção eu vendo toda aqui dentro de Ilhéus. Com 30 anos que nós produzimos, comecei com 11 hectares de terra, batalhei com a filharada, com 15 filhos, peguei mais 25 hectares de uma vez, mais 25 de outra, produzo tudo de minha roça aqui para dentro de Ilhéus. Os filhos todos moram na roça? Moram na roça. Filha casada, que batalha mais eu, mora tudo lá dentro, batalhadora da vida, e estamos sem poder, num negócio desse, estamos sem poder trabalhar, sem poder fazer uma casa. Com o meu tenho 10 metros de arradier batido, sem poder construir minha casa de sede. Entendeu? Numa luta dessa que a gente está vivendo aí. E aí eu peço assim, vai ficar como essa situação da gente? Entendeu? O senhor sempre viveu do campo? Toda a vida do campo. Fui empregado dos outros, depois parti para a roça. E estou nessa situação, nessa luta brava aí, há mais de 30 anos que eu venho lutando aí. Como é que eu vou fazer agora? Entendeu? Aí nós temos que ter uma solução para ver como é que fica. Entendeu? Com meus filhos, que nem os filhos têm uma rocinha já comigo, mora comigo, e pensando se constrói uma casa de sede, se faz uma casa de farinha, se planta uma roça de mamão, se investe, se não investe. E aí? Qual é a situação? Minha morada é na roça. Se eu comprei minha roça, estou substituindo, que eu quero minha morada na roça. Não é morar na rua, que eu não sei viver da rua. Só vim aqui sexta-feira e sábado vender minha fruta. E voltar para o campo é onde eu me dou bem. Eu e minha filharada toda, minha esposa, meus filhos, todos têm barraca aqui na feira. Todo mundo aqui, eu represento umas 8 barracas de filho meu aqui dentro da feira que a gente trabalha aqui. Entendeu? Então você não espera chegar um ponto desse de eu vir para dentro da cidade com meus filhos, todo mundo aqui para dentro da cidade. Entendeu? Então nós estamos numa vida sem sossego por causa disso aí, que está acontecendo em nossa região. A cadeia produtiva que faz desta uma região próspera parece estar na mira de um grande desastre social. E a articulação para a grilagem de terra
volta a ser reafirmada por quem desde as 4 da manhã saiu do campo para trazer para a cidade, não problema de criação de favelas, mas alimento. Há mais de 50 anos que a gente está lá, nunca viu esse negócio de índio, nascemos lá. Meu avô, meu pai, a gente nasceu lá na roça mesmo, nem foi no hospital, foi lá mesmo na roça. Aí, pra gente que é uma situação muito difícil, porque se acontecer como aconteceu aí em cima, tá brabo mesmo. Não sei não, só Deus tem misericórdia da gente. O alimento fresco que chega nas feiras livres também já é usado no programa Fome Zero do governo federal. Nesta propriedade, a renda e a venda dos produtos têm a garantia do governo, mas tudo está ameaçado. Estão invadindo aí, desapropriando o pessoal e ficando tudo à toa. Antes era mais difícil um pouco, né? Tudo mais difícil. E depois dessa agricultura aí melhorou bastante. Hoje consegue ter uma renda que dá para sustentar a família? Dá. Dá para nós todos. E nem só eu e os outros parceiros. Fui contemplado com o primeiro Pronaf de Ilhéus, né? Pronaf pela aquisição do programa Mais Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E estou satisfeito por ter conseguido um caminhão F4000 novo, né? Mas eu só estou receoso de não poder continuar com o meu trabalho, né? Que caso eu perca a minha propriedade, eu não tenho, apesar de, né, ser formado em agronomia, eu só sei trabalhar com o campo. Os diversos produtos que vêm do campo são distribuídos em associações como esta, que cadastra e atende semanalmente as creches e escolas. É tudo gratuito para quem precisa, graças ao programa. Mas é preciso quem produza. É preciso quem abrace o nascer do sol para fazer brotar da terra o sonho de viver, plantar e colher. Se acontecer um negócio desse aí, a gente está todo desfalcado, a gente já está trabalhando triste, preocupado por isso, entendeu? Hoje eu tenho aqui essa arinha comprado com de 4 horas da manhã até 6 horas da noite para adquirir, para esperar de terra aqui. Da agricultura, a maior região da agricultura que ajuda o povo é Ilhéus, é Itabuna, é Salvador, é Rio de Janeiro, e tem exporta para fora. A renda daqui é muito forte, que a gente garra e faz mesmo para ver exportar mercadoria. E o sentimento de hoje diante desse processo? Aí a gente está escabriado, fica todo mundo triste, né? Preocupado por isso. A gente como a gente tá bom, cansou muito. E um problema desse a gente fica muito chocado. Tem dia que eu não durmo de noite pensando, não é só eu, nos amigos, o que ajuda os povos daqui, entendeu? A gente fica muito triste com um problema desse. Não sei acreditar, até a hora que eu fico pensando na minha vida. Para onde eu vou, meu irmão? Eu vou marcar barraquinho de tábua que eu fiz aí, lutando a vida, para criar meu filho. Estudo eu não tenho, estudo é pouco, entendeu? A minha família é que me ajuda, a guerreira, é tudo junto, mais eu. Aí eu tô meio escabriado, chocado por isso. Eu não estou acreditando num negócio desse. Esta é uma região que mostra um Brasil no caminho certo. Trabalhadores rurais, antes desempregados, hoje assentados. Negro com terra para viver e plantar. Pequenos produtores no Programa Federal da Agricultura Familiar. E o resultado de toda a produção, alimento para os grandes centros e garantia do Programa Fome Zero.